Shalom, shalom, brahot, boker tov. Estamos chegando em Rosh Hashanah, Yamin Noraim, dias temíveis, onde a nação de Israel está fazendo esse selihot, os pedidos de perdão, para que sejamos escritos novamente no livro da vida, no Sefer HaHaim, como também da paz, da prosperidade, da benevolência. Mas situações que devem ser feitas nesse período, lembrando que nós temos o início dos 10 dias, que começa em Rosh Hashanah, são a Noraim, os dias temíveis, que vai levar em consideração o período que nós vamos fazer mais atos de caridade, mais atos de bondade, porque o pilar da fé judaica se baseia em atos de bondade. Shimon, o justo, um dos últimos participantes da grande assembleia, afirmava o seguinte: sobre 3 coisas se sustenta o mundo: o estudo da Torá, o serviço divino, que seria a oração, a tefilá, e a Gemilut Hassadim, que os atos de bondade. Isso está em Pirkei Avot, a ética dos pais ou a ética dos sinais. E todo ano judaico, devemos sempre ter atos de bondade. Isso é uma situação sine qua non para que a nossa vida seja abençoada. A fé judaica ensina que o homem é único e que e se quer possuir o livre-arbítrio, ele pode, é o único que possui o livre-arbítrio, que pode de forma consciente beneficiar seu semelhante. Então, o ato de praticar a bondade, o Gemilut Hassadim, em hebraico, é ajudar aqueles que precisam. É o período que esse período é o período que mais devemos fazer isso. Todo ano temos que fazer, mas é o período que mais se intensifica esta prática devido ao Yamin Noraim, os dias temíveis. Então, a Torá, e nossos sábios ensinam que a bondade, a generosidade, a ética, a responsabilidade coletiva constituem parte integral dos mandamentos divinos transmitidos para o povo judeu no deserto do Sinai. Então, o mandamento de Gemilut Hassadim vai além da prática de Tzedakah, que é o ato da caridade em si, que é dar dinheiro a uma pessoa que está passando necessidade, e esse dinheiro tem que suprir as necessidades dessa pessoa, porque ela não precise pedir mais para ninguém. Quando dizem assim, não vejo judeu pobre, existe judeus pobres, mas a comunidade em si, os judeus realmente piedosos, judeus que ajudam verdadeiramente, praticam a fé judaica, não deixam que essas pessoas que estão passando por problemas financeiros fiquem se humilhando, que não é o caso onde eu estou vivendo. Acho que a comunidade daqui, as pessoas que também querem os prosélitos que são verdadeiros, devem saber fazer muito mais do que estão fazendo. Então, especificamente, a Gemilut Hassadim, além de dar dinheiro, objeto, ser hospitaleiro, deve visitar e confortar os doentes. Por exemplo, eu estou doente e quase ninguém vem aqui
e me dá uma palavra de consolos. Tem pessoas que ligam, Baruch Hashem, por isso, mas a maioria nem sequer quer saber do rabino deles. Então, isso é muito ruim. Então, visitar os doentes, dar roupas a quem necessita, auxiliar e alegrar noivos e noivas, enterrar os mortos, consolar enlutados e promover a paz entre pessoas. Às vezes um simples sorriso, uma palavra bondosa e um ouvido atento em um momento de aflição são também considerados Gemilut Hassadim, atos de bondade. Cada vez que estendermos as mãos a alguém que precisa de ajuda, estarmos cumprindo esse mandamento. Desde os seus primórdios, a fé judaica e a prática de Gemilut Hassadim são inseparáveis e entrelaçadas, pois sem compaixão, moralidade e justiça social não há como manter uma sociedade ou sustentar a humanidade. Então, ensinam nossos sábios: se Israel considerasse as palavras da Torá que lhe foi dada, nenhuma nação ou reinado teria domínio sobre esse povo, e que a Torá pede que se faça para que isso não aconteça. Que se aceite sobre si o jugo do reinado celestial, e que os membros do povo de Israel pratiquem uns com os outros atos de bondade. O Midrash vai mais longe e revela que a prática dos atos de bondade é a pedra fundamental, o pilar sobre o qual se ergue todo o universo. A fé judaica ensina ao mundo que o homem foi criado à imagem de Deus. Isto significa que o ser humano é um microcosmos dos atributos e qualidades divinas, não tem nada a ver com aspecto. O termo lá é Tselem Demut, é justamente as qualidades e os atributos divinos e não aspecto, porque aspecto é toar. Então, portanto, assim como a bondade e a generosidade e a compaixão do Todo-Poderoso se estende a todos nós, o homem deve buscar a fazer o mesmo. Aí eu pergunto: quem de vocês, nesse período que está chegando, Yamin Noraim, os dias temíveis, Rosh Hashanah e Yom Kippur, e também durante todo o ano que se passou, quem fez isso? Né? Quem ajudou? Quem fez alguma coisa por Hashem? Né? Então, a Torá nos ordena, deve seguir a Deus e ser fiel a Ele. Deuteronômio 3:5. Ao comentar este verso, nossos sábios afirmam que o ser humano só pode apegar-se a Deus e se aproximar dele se emular suas qualidades, quer dizer, se vestir das qualidades divinas. Deus é misericordioso e generoso. Se você não é nada disso, então você em nenhum momento está se aproximando de Deus, e nem se apegando a Ele, e nem sendo fiel a Ele. De fato, um dos nomes de Deus mais usado no Talmud é Rahmaná, o misericordioso. Então, o homem também deve ser misericordioso, generoso, bondoso com todos. Portanto, afirmam nossos sábios, assim como Deus veste os que não possuem roupa, visita os doentes, consola os enlutados, cuida dos mortos, alegra os noivos e noivas, também nós devemos proceder desta forma. Os rabinos do Talmud consideravam a bondade uma das 3 marcas singulares do judeu. Gemelot Hassadim é tão fundamental na fé judaica
no judaísmo que se alguém não pratica atos de bondade deve questionar se realmente faz parte da nação judaica. Pois está escrito que Israel, o povo sagrado, é caracterizado por 3 qualidades. O judeu deve ser modesto, deve ser misericordioso e deve praticar a bondade. Isso está no Tratado Talmud Yevamot 79a. O Talmud vai além e afirma que alguém que só estuda a Torá, mas não pratica a bondade, repudia Deus e não adquire nem mesmo o mérito do estudo. Pois, como ensinou Rabi Akiva, o maior mestre do Talmud, o mandamento amarás o teu semelhante como a ti mesmo, está escrito em Levítico 19:18, é o princípio fundamental da Torá. O resto são comentários, como se dizem. Então, a gente tem que entender que devemos ser um ish hesed. O que é um ish hesed? Um homem de bondade. Então, ajudar é uma das principais metas do povo judaico, do povo judeu, é ajudar o homem a se aperfeiçoar espiritualmente para que ele se torne um ish hesed, um homem de bondade. Não surpreende, portanto, que o primeiro patriarca judeu, Avraham, personifique a sefirá do atributo divino de Hesed, que é a benevolência, generosidade e amor infinito. O bondoso e altruísta Avraham estava sempre preocupado com o bem-estar o bem-estar de todos, né? De todos que estavam próximo dele, né? Respeitando e amando todos os seres humanos, cercando-os dos atos de bondade e generosidade. Ele era hospitaleiro, né? Ele usou sua riqueza para acomodar viajantes. A porta da sua tenda estava sempre aberta a todos aqueles que por ali passavam, né? Qualquer um anjo, mendigo ou mesmo idólatra podia entrar em seu lar e comer à sua mesa ou descansar em uma das suas tendas. Avraham também compartilhava com os outros sua sabedoria e seu conhecimento para salvar alguém do sofrimento e da morte. Não hesitava em tornar a medida necessária, mesmo arriscando sua própria vida. Avraham é o paradigma do judeu ideal, bondoso com Deus e com os homens. O Talmud ensina que qualquer pessoa que tenha compaixão por outros certamente descende do patriarca Avraham. A Kabbalah na Kabbalah, a Sefirah Hesed simbolizada por Avraham representa a bondade, o altruísmo, o compartilhar, o dar incondicional, o amor. É o fluxo de energia que nos abre para o mundo e nos leva a estender a mão ao outro. Em hebraico, a palavra que significa amar é o rev, advém de rav, dar, que significa dar. O verdadeiro amor ensina, né? O judaísmo é constituído por atos de doação e de bondade. Então, por isso que a Gemilut Hasadim é diferente de Sedaká. A Gemilut Hasadim é definido por qualquer ato realizado, né? Que seja empregado para uma outra pessoa, seja dinheiro, energia, tempo ou afeição. Isso é Gemilut Hasadim. É sempre utilizado no plural porque cada ato de bondade é recíproco, que beneficia o receptor e o doador também. Então ensina os nossos sábios que cada ato de bondade tem dupla
consequência. Ajuda o que recebe e abençoa o que dá. A Tzedakah, um dos sustentáculos da fé judaica, né, sendo ela um dos sustentáculos, nossos sábios ensinam que os atos de Gemelot Hassadim são geralmente superiores. O Talmud explica: os sábios ensinaram de 3 maneiras os atos de bondade são maiores do que a caridade. A caridade realizada com dinheiro, a bondade é feita quando alguém dá de si. A caridade é dada ao pobre, a bondade pode ser feita tanto para o pobre quanto para o rico. A caridade é para os vivos e a bondade é para os vivos e para os mortos. Está em Sukkah 49b. O Maharaj de Praga, o Rabi Yehuda Aloe, afirmava que por mais louvável e necessária que fosse a tzedakah, muitas vezes é impulsionada por um sentimento momentâneo de compaixão. E é difícil não ajudar alguém quando somos defrontados com a dor e a fome do outro ser. Mas explica o Maharal, né, que o homem se aproxime de Deus, né, ele precisa ir além dos momentos passageiros de compaixão. O homem que deseja elevar-se espiritualmente precisa se tornar um verdadeiro homem de bondade, de receita. Para tal homem agir para beneficiar os outros não é uma resposta frente a uma necessidade, mas uma qualidade intrínseca de sua personalidade. O coração e a mente de um homem de receita estão sempre atentos, percebendo as necessidades dos que estão em sua volta e agindo para atendê-lo. Homem de receita é homem de bondade. Então, amanhã eu termino isso para não ficar muito extenso. Mas que Hashem abençoe a cada um e que vocês entendam que a Gemelot Hassadim é muito importante e devemos ajudar a todos que necessitam. Que nós todos possamos ser escritos e selados no livro da vida. Shalom, shalom, Shabbat Tov a todos. Boa semana.